Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Eurico de Santi e o tema é a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cury, o prazer é meu. O que vem a ser essa proposta e o que muda em relação ao sistema atual? Essa proposta é um novo imposto de bens e serviços, que é um imposto que incide sobre o consumo, que substitui o ISS municipal, substitui o ICMS estadual e substitui o PIS/COFINS e o IPI federal, num único imposto sobre bens e consumo. Ou seja, unifica todos os impostos. Ele é neutro, ele aumenta ou diminui a carga tributária? É neutro. A ideia é um imposto que ele vai arrecadar a mesma coisa que arrecada o IPI e o PIS/COFINS para a União, ele arrecada a mesma coisa que arrecada o ICMS para todos os estados e ele arrecada a mesma coisa que arrecada o ISS para todos os municípios. Então ele é neutro em termos de carga tributária. Existiam vários modelos de uma centralização ou não da arrecadação tributária. O que essa proposta prevê? Nos últimos 50 anos, o grande gargalo da aprovação das últimas propostas de reforma tributária foi justamente a questão federativa, de ter um imposto que centraliza e depois é distribuído e que cria dificuldade e insegurança, especialmente para estados e municípios. A grande ruptura de um modelo como esse foi feita pelo Simples Nacional. Houve uma engenharia, aplicação de tecnologia de informação, a ideia de um federalismo cooperativo que fez com que houvesse uma repartição automática da arrecadação do Simples entre União, Estados e municípios. Então esse modelo trabalha justamente com essa ideia de uma repartição automática e trabalha com essa ideia de neutralidade do modelo para União, Estados e municípios. É isso que vai propiciar eu creio, a aprovação desse modelo no Congresso Nacional. Qual seria a alíquota média desse tributo? A ideia é que, juntando todos esses tributos, se nós colocássemos por fora da nota fiscal de quem paga efetivamente imposto de bens e serviços, daria algo em torno de 37%, em razão dos vários players beneficiados que não pagam atual. Esse imposto, sendo totalmente não cumulativo, sendo alíquota por fora, ou seja, apareceu destacada na nota fiscal de uma forma transparente para o consumidor, ele seria de 25%. As alíquotas de referência, com 2% eu reponho a arrecadação dos municípios com ISS, com 14% eu reponho as alíquotas para os estados e com 9% eu reponho a alíquota para a União relativa a PIS/COFINS e IPI, com a mesma arrecadação. Existe uma fase de transição de um modelo para outro? Sim, é o que nós chamamos de URV tributária. Lembrando aquela URV que teve no Plano Real, substituindo o modelo econômico e uma nova moeda. A ideia é que a grande trava da reforma tributária dos últimos 50 anos foi justamente esse tema que foi se acumulando e se adaptando nessa circunstância não de arrecadar, mas de dar benefícios e incentivos fiscais, incentivando essas várias guerras fiscais entre União, Estados e municípios. Então, o modelo prevê uma transição de 10 anos, em que eu começo com um novo imposto com alíquota de 1%, totalmente informatizado para o contribuinte. Então, o contribuinte não vai sofrer mais obrigações acessórias. Pelo mesmo SPED, pela mesma informação que vem, que vale para o ICMS, PIS/COFINS, eu consigo calcular esse imposto e de ofício oferecer para o contribuinte. E faço uma transição de 10 anos, que eu vou tirando o sistema antigo, vou tirando os benefícios fiscais antigos, para que quem recebeu benefício fiscal, enfim, tenha tempo, tenha uma transição de 10 anos para renegociar contratos e reorganizar o seu negócio. Em última análise, o que nós estamos dizendo é que acabam todos os incentivos fiscais e tributários das isenções atualmente existentes. Há uma transição mundial nos modelos de IVA, de tributação sobre o consumo, que vai do modelo zero, que começou na França e o Brasil copiou, e que foram avançando no decorrer dos últimos 50 anos. Então, o modelo mais aprimorado é o que chama-se IVA 4.0. O modelo específico desse imposto está na Nova Zelândia. Então, é um imposto
com alíquotas uniformes para todos os produtos, não há diferenciações entre produtos e não há diferenciações entre os setores, totalmente não cumulativo, devolve os créditos automaticamente quando são acumulados, com uma legislação hiper simples. Exportação será tributada? Não, nunca. A ideia justamente do imposto como esse é que é um imposto que incide sobre o consumo e ele é sempre destino. Se foi consumido no Brasil, ele é tributado no Brasil e a arrecadação vai para o Estado, para o município, onde ocorreu esse consumo. Se foi exportado, ele não incide, é devolvido todo o crédito para as empresas que foram antecipando esse imposto no decorrer da cadeia. Então, a arrecadação não mais será na origem, mas sim no destino. Totalmente no destino, que é o padrão internacional de IVA. E com isso, eu faço uma magia muito importante, que eu empodero o cidadão eleitor. Ou seja, quem mora em São Paulo e está pagando 25%, por exemplo, de IVA, paga uma alíquota de 2% para o município, o prefeito pode, negociando com a Câmara dos Vereadores, por lei, aumentar esse imposto de 2% para 3%. Só que os preços em São Paulo vão subir. E eu vou ter que discutir isso nas eleições. Então, eu faço um empoderamento político do debate sobre carga tributária com a população. E o teto é de 25% ou poderá ser 25% mais um, 1 ou 2, ou seja lá o que for que o município vai cobrar ou que o próprio Estado vai cobrar? Cúria, nós temos discutido por muito tempo, e há várias propostas, assim, uma pretensão de que o direito interfira na carga tributária. Então é proibido aumentar além de um dado sentido. O direito não tem esse poder, a gente sabe o que vai acontecer, eu vou politizar o que é carga tributária, então o direito não se presta a isso. Num modelo como esse, bem desenhado, eu dou transparência para o consumidor eleitor de quanto ele está pagando de carga tributária, de modo a tornar esse problema um problema político. Eu uso o desenho legal, eu uso a lei para que só através de lei eu posso aumentar ou reduzir o tributo. Se reduzir, tem problemas de responsabilidade fiscal. Não é reduzir para um setor, é reduzir para todos os setores. E se eu aumento para todos os setores, eu aumento os preços relativos. Então, isso afeta diretamente o consumidor. Então, eu não preciso mais de ter travas jurídicas proibindo o aumento, você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha responsabilidade política com o eleitor, e o eleitor vai lembrar de quem está aumentando carga tributária e vai precisar de justificativa para isso. Nesse cenário, onde se acaba com as isenções tributárias, se tem um período de 10 anos de transição, como ficaria o Simples? As empresas que estão enquadradas no Simples. Eu acho que o Simples é a inspiração para esse modelo e nós sabemos o tamanho da plataforma do Simples, quantas empresas têm envolvidas no Simples. Então, o que a gente desenhou até agora é que seja opcional para as empresas do Simples. Ou seja, num modelo como esse, as empresas pagam 0 de carga tributária. Então, esse modelo foi desenhado por Siemens na Alemanha no começo do século, justamente para favorecer a indústria, justamente para favorecer a distribuição de serviços, de riquezas e melhorar o ambiente de negócios. Então, a empresa paga 0. Se exportar, não paga nada. Tudo que acumula de crédito, devolve. Então, é imposto para incidir 0 de carga tributária. Então, hoje em dia, há um ônus da tributação sobre o consumo sobre as empresas do Simples que não se creditam nas suas compras e tem ainda o ônus de ICMS e PIS/COFINS relativo dentro da alíquota do Simples. Quem optar para ir para esse modelo, primeiro ele vai ser mais simples que o Simples. Vai pagar 0 de tributação sobre o consumo, vai dar crédito, vai se creditar e fica a opção para as empresas que atuam nos limites, não estão no meio da cadeia, são pequenos contribuintes, comerciantes, produtores, para, por opção, continuarem dentro do regime do Simples. Nesse cenário, nós temos hoje produtos que têm uma alíquota muito superior aos 25%. Existe alguma negociação, algum cenário de redução desse preço ao consumidor para ele se beneficiar dessa redução da carga tributária, ou isso ainda não está em pauta? Nós somos formuladores de uma política tributária, né? Não estamos negociando com o governo, nem propondo modificações do modelo. O nosso modelo é orientado por 5 grandes princípios.
Primeiro, simplicidade para o contribuinte. Transparência para o consumidor para que ele possa se empoderar no debate sobre carga tributária. Neutralidade para as empresas, equidade e um sistema voltado para a arrecadação. Então, a gente não tem nenhuma negociação específica com os setores. O que é claro para nós é que um bom sistema tributário cria ambiente de negócios e distorce dá um mínimo de trabalho para o contribuinte. Todo sistema tributário é ruim para o contribuinte, mas ele pode ser menos ruim. Então, o que a gente está tentando desenhar, a partir de toda a experiência internacional, é um sistema tributário que seja um mínimo, que afete um mínimo a vida do contribuinte. Esse projeto está tramitando no Congresso Nacional. Existe uma projeção para aprovação esse ano que vem, ou não existe ainda nenhum cenário temporal? Esse projeto já é realidade, ele é apoiado nós apresentamos para todos os candidatos. Boa parte dos candidatos apoiam expressamente o projeto, ele se tornou uma PEC, havia a cogitação de aprovar ainda esse ano esse projeto, começar a reforma tributária esse ano, mas há problemas jurídicos, a intervenção no Rio de Janeiro impede a aprovação de PECs e, enfim, há uma trava política para fazer isso ainda esse ano. Então, existe ali a proposta de PEC, mas ela se tornou uma alternativa e pelo menos uma concretização desse modelo. Ou seja, possivelmente será aprovado no próximo governo, e nós estamos dizendo governo federal, Congresso Nacional. Nós trabalhamos há 4 anos justamente para chegar nesse momento, nessa abertura, nesse momento mágico dessa porta do começo de uma nova presidência da República, em que o Congresso Nacional está aberto à negociação, que é justamente o começo, o primeiro semestre de 2019. Então, todo o nosso timing, toda a nossa ideia foi alinhar com os candidatos que a proposta, consolidar a proposta para que ela se tornasse alguma coisa concreta e se concretizou efetivamente com a PEC e que ela fosse debatida e aprovada no começo de 2019. E seria implementado ainda em 2019. A ideia é que um modelo como esse, nós já estamos escrevendo a legislação e a PEC já está no Congresso. A legislação, nós, tirando ISS, PiscoFins e ICMS, nós revogamos cerca de 1 milhão de páginas de portarias, uma hipercomplexidade tributária, e trocamos por 5, 10 páginas de um imposto único, com um imposto único sobre bens e consumo, com uma lei complementar. É muito mais simples, muito mais claro, muito mais objetivo, muito mais fácil de aplicar, que fortalece a legalidade e o ambiente de negócios. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu acho que é um momento muito importante para a sociedade se mobilizar. O processo civilizatório começou com João Sem Terra em 1215, justamente com esse tema da questão tributária, com a questão dos contribuintes do Estado. É a hora dos contribuintes se organizarem juntos para mudar esse sistema tributário que está aí. Eurico de Santi, nós agradecemos muito a sua participação, o seu esclarecimento e essa prestação de serviço público à sociedade para que todos possam tomar conhecimento, acompanhar, apresentar sugestões e acompanhar a evolução, e desejamos que o Brasil se torne competitivo, que eu acho que é o grande desafio de toda a sociedade. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!